Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, aqueles que estão aqui conosco, sentados aqui nas primeiras cadeiras, que ninguém quis sentar porque estava ocupado. E eu queria agradecer a casa mais uma vez por essa oportunidade de estudar junto com vocês, de aprender e de dividir com vocês um pouco dessa lição muito interessante que Emmanuel traz para a gente no livro. Ele pega um versículo do Evangelho e traz e elucida. Ele explica de uma forma que fique mais fácil para a gente entender essa passagem, ou o que esse versículo pode nos trazer nos dias de hoje. Essa frase, também tu, ela foi colocada por Emmanuel para nos falar sobre o versículo que está anotado em João, que diz o seguinte: e os principais sacerdotes tomaram a deliberação, ou seja, decidiram, de também matar a Lázaro. O que Emmanuel traz para a gente aqui é que, depois que Jesus foi crucificado, entendeu-se que deveria se matar também a Lázaro. Por quê? Porque naquelas circunstâncias, que a gente sabe que não é nenhum milagre, nada de fabuloso, Lázaro estava morto e, entre aspas, foi ressuscitado por esse homem que apareceu, não se sabe de onde, e que dizia que tinha poderes. E tinha. Mas com essa deliberação, com essa ressurreição de Lázaro, que não foi uma ressurreição, porque uma vez morto o corpo está morto, não tem como voltar. A medicina está aí, a ciência está aí para explicar que isso não existe. Porém, naquela época não se tinha o estudo que se tem hoje a respeito de catalepsia e outras doenças, outras situações que fazem com que a pessoa fique como se ela estivesse realmente morta. Então, uma vez que Lázaro tinha morrido, todo mundo entendeu que Lázaro tinha morrido, tinham colocado ele lá onde se sepultava antigamente, dentro de uma caverna, colocava-se a pessoa lá, enfaixada, e ali ficava. O que aconteceu? Vocês estão lembrados da história de Lázaro ou não? Posso lembrar um pouquinho? Foi o seguinte: Maria, Marta e Lázaro eram irmãos, muito amigos de Jesus na cidade de Betânia. E aconteceu que Jesus não estava em Betânia, mas Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, quando viram que ele morreu, foram imediatamente onde Jesus estava e disseram para ele: mestre, Lázaro está morto. E Jesus sabia que Lázaro não poderia estar morto. Não era assim que as coisas deveriam funcionar. Então ele diz para elas: Lázaro não deve estar morto. Não pode estar morto, seja o verbo que tenha sido colocado. E volta Jesus para Betânia e vai aonde Lázaro está sepultado. Quando ele chega lá, como tinha uma pedra grande na frente para fechar, por causa de bicho e porque, enfim, ele pede então, Jesus pede que afastem a pedra. Então, várias pessoas vão lá, pegam a pedra e tiram a pedra da frente. Ele entra naquela cova, naquela caverna, como vocês queiram chamar, e diz o seguinte: desatai-o, porque era uma norma de se fazer na época, de enrolar o corpo em panos, e diz: Lázaro, levanta, anda. E anda não é tipo assim, anda depressa, não, é tipo assim, levanta e vive. Quando a gente vê uma situação dessa, imagina naquela época, se você assistir alguém fazendo uma coisa dessa, você vai falar: meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Que o homem está morto, ele vai lá, manda desatar ele, tirar os panos dele e diz: Lázaro, você está vivo. Todo mundo ficou impressionadíssimo. Se acontecesse com a gente hoje em dia, também a gente ia ficar muito impressionado. Porém,
o que se sabe sobre esse episódio é que ele sofria de catalepsia, que é uma doença que faz com que você tenha essa aparência de morto e então que a pessoa volta, não sei quanto tempo depois, não tenho esse conhecimento sobre essa doença, mas ela existe e o que teria acontecido com Lázaro poderia ter sido essa doença ou qualquer outra que fizesse ele estar naquele estado de torpor. Não haviam instrumentos na época, nada que assegurasse a morte física, a gente tem que lembrar disso também. Então, Jesus era uma figura que todo mundo que tinha o poder estava de olho. Porque uma pessoa com aquele poder diferente do poder político e social era uma pessoa que assustava. Não quero essa pessoa perto de mim, mas também não quero tão longe de mim que eu não possa vigiar. Por fim, então, houve essa situação de Lázaro e Jesus foi crucificado depois. Quando crucifica-se o autor, é preciso também que se mate o objeto do milagre. Não é isso? Então, matam Jesus, mas agora vamos perseguir Lázaro. Vamos matar Lázaro, porque aí a prova não tem mais. Eu não tenho nem quem fez e nem quem sofreu a consequência do que foi feito. Então, se a gente mata todo mundo, pronto, acabou. Não tem mais nada, ninguém pode. Você pode falar também, ninguém vai acreditar, é a minha palavra contra a sua. E, enfim, isso eles deliberaram fazer. Se a gente parar e pensar nessa situação de Lázaro, nós somos Lázaros todos os dias. Também nós. Nem todos os dias a gente está afim, nem todos os dias a gente está animado, nem todas as horas a gente está com aquela sensação de que vai dar certo. Muitas vezes a gente está chateado, decepcionado, com medo, com preguiça e sem aquilo que a gente fala sempre, ânimo, que significa alma, sem alma. Às vezes não tem motivo nenhum aparente, né, para a gente não estar assim, afim nem de viver. Nem de viver. Tem horas que a gente pensa, ai, que cansaço, que canseira. E por quê? Porque é preciso que dentro de nós esteja acesa uma chama que a gente alimenta muito pouco. Se a gente viver somente as coisas do mundo, a gente não aguenta. Se a gente não vier correndo para cá sem banho, sem comida, alimentar a nossa alma, a gente não aguenta. Porque as coisas do mundo são feitas por pessoas do mundo e para pessoas do mundo. Está cheio de erro. A gente é julgador. A gente julga tudo. A gente tem certeza de tudo. Então, quando Emmanuel traz esse estudo, ele fala dos fariseus, que os fariseus, eles eram aquela parte religiosa que achava que era assim, o máximo. Tanto que eles não aceitaram a vinda de Jesus como o Messias, porque eles achavam que eles eram muito melhores do que Jesus. Então, quando Emmanuel fala dos fariseus, ele fala de nós, do nosso orgulho, da nossa pouquíssima capacidade de, inclusive, perceber quando a gente pede uma graça ou quando a gente pede muito por alguma coisa que a gente precisa, ou mesmo para Deus encaminhar uma coisa que a gente não sabe como resolver, e a gente recebe isso. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, eu acho importante eu também me lembrar sobre isso, é que Deus fala aos homens através dos homens. Então, de repente, uma pessoa, na minha cabeça, nada a ver, quem que é essa pessoa para estar me dando esse conselho? Ela é um instrumento de Deus para aquilo que você pediu. Mas a nossa soberba é tanta que a gente fala assim, não consegue nem resolver os problemas dela, vai resolver o meu. E a espiritualidade vai contar com quem? Se somos todos imperfeitos, fazendo um monte de bobagem? Já repararam que às vezes chega uma pessoa perto da gente e fala assim, nossa, aquele dia você me ajudou tanto, foi tão bom ter ouvido aquilo.
E você começa a pensar, gente, não tem a menor ideia do que foi que eu falei para essa pessoa, o que será que eu falei? Deve ter sido bom, né? Porque a pessoa está aqui agradecendo. E é quando a gente foi instrumento também, imperfeito, cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de falta de vontade de ser instrumento. Se de alguma forma a gente se disponibiliza, a espiritualidade vai lá e faz. Tem uma frase de Jesus que eu me lembro sempre, porque fez uma diferença muito grande na minha vida. Pode ser que não faça para vocês, mas eu queria dividir aqui, que não tem a ver com esse estudo, mas tem a ver com a nossa vida. Vocês se lembram de um episódio, se lembram assim, né? De um episódio que Jesus tinha ido falar e depois da fala dele, a multidão que estava lá ouvindo ele, depois de muito tempo, os discípulos chegam para ele e falam assim: mestre, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Eles estão com fome. Está todo mundo aqui faminto. Era todo mundo muito simples, muito pobre, né? Então não tinha essas bênçãos que a gente tem hoje, dessa comida farta, dessa condição toda. E aí, olha para vocês verem, o poder do governador planetário, ele podia piscar o olho e já aparecia aquele monte de comida. O que ele faz? Ele pergunta para os apóstolos: quantos pães tendes? Ele pergunta para os apóstolos: qual a contribuição de vocês para eu multiplicar? Vocês já estudaram matemática, qualquer número vezes zero é zero. 2.460 vezes zero é zero. Se não tiver o que multiplicar, não se multiplica. Então, nesse momento que as pessoas estavam famintas, já cansadas, eles aflitos, porque estava todo mundo ali para ouvir Jesus, perguntam para o mestre e ele pergunta de novo, ele volta a pergunta: quantos pães tendes? Quanto que a gente dispõe para que eu então faça o que é conhecido como milagre da multiplicação? E a gente sabe que na vida de Jesus não há milagre. Há só fenômenos que nós, na nossa ignorância momentânea, não conseguimos entender e a gente então chama, foi um milagre que aconteceu. Bom, por que eu estou falando isso? Porque essa história de Lázaro é uma história de todos nós. Quando ele diz, remove a tua pedra, tem até uma música linda que fala isso. Ele fala, remove a tua pedra, me chama pelo nome, ressuscita-me. Tem uma outra frase, não estou lembrando. É da Aline Barros, é uma melodia, é uma música, uma canção evangélica maravilhosa. Fala dessa história de Lázaro. Então ele fala, ressuscita-me. O que a gente pede várias vezes por dia para Jesus? Sem usar o termo ressuscitar, no sentido que a gente sabe que carne morta não surge novamente. Não existe isso. De carne. A gente está falando de corpo físico. Quantas vezes por dia a gente pede, Jesus, me dá ânimo, me dá condição. Ele usa essa palavra ressuscita-me porque é uma palavra forte, embora não verdadeira para o caso, é uma palavra forte. Me ressuscita, me dá ânimo, me faz voltar à vida. Porque nós somos Lázaros. A gente está sempre precisando da misericórdia. E aí a gente pergunta assim, se Deus sabe, se a espiritualidade sabe que eu preciso da misericórdia, por que eu preciso de pedir? Eles já sabem tudo que eu preciso. Porque quando eu peço, eu exerço um dos atributos mais encantadores do Espírito e mais difícil para nós, que é a humildade. Quando eu peço, eu digo, eu não consigo sozinho. Existe alguém ou vários outros seres que aos quais eu preciso recorrer, porque sozinho eu não consigo. Nem dar conta da minha dor, nem dar conta do meu medo, nem dar conta do que eu não sei, em termos do que fazer. Quantas vezes a gente está em situações assim, não sabe se casa, se muda de emprego, se vai para outra cidade, e a gente, então, imagina que, poxa, Deus vai encaminhar.
Ele vai encaminhar, mas ele não vai agir sobre a minha liberdade de escolha. O meu livre arbítrio, que é a minha liberdade de escolha, é meu. E a espiritualidade não vai ficar mexendo comigo, tira daqui como se fosse um jogo de peão. Eles vão respeitar a minha escolha. E para escolher, eu preciso ter sabedoria. É uma coisa difícil demais a gente ter sabedoria. Portanto, a gente tem que se cercar de obras, de palestras, de músicas, de coisas que elevem a nossa alma, para que a gente consiga ter uma conexão com os espíritos da luz, para então receber essas informações, ou mesmo ter o que a gente chama de intuição ou inspiração. Ser inspirado, que são duas coisas diferentes, ser inspirados pelos espíritos superiores. Então, quando a gente, eu não sei se vocês já repararam isso, não sei se aconteceu com todo mundo, quando a gente começa, eu vou falar da doutrina dos espíritos porque eu não sei de outras, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma situação. A gente conhece a doutrina dos espíritos. Começa a ir ao centro, começa a assistir palestras, a ler livros e fica maravilhado, porque é assim. E aí a gente começa a ficar um pouquinho chato, porque a gente fica falando, você tem que ir no centro, lá é tão bom, lá é maravilhoso. E as pessoas falam, ih, tá fanático, agora só fala em centro, não tem sábado, não tem domingo, vai na palestra, vai não sei aonde, faz trabalho social. É porque a sede que a gente tinha na alma foi então saciada, está sendo saciada. É como se a gente estivesse há muito tempo sem tomar água, e quando você pega um copo d'água depois de muito tempo sem tomar água, você não dá um golinho, você faz glu, 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 e ainda pede outro. É assim que a gente começa a viver no Cristo. Depois a gente dá aquela debandada, né, gente? Depois desse entusiasmo todo, a gente começa, não, na outra terça eu vou, na outra segunda eu vou, e assim a gente vai vivendo. Mas, quando a gente começa, quando a gente tem esse momento de, poxa, consegui achar uma doutrina que me ensina, que me entende e que eu consigo levar para frente, porque depende de mim, não depende de outros, como diz o próprio Emmanuel, sacerdotes, nem grandes filósofos. É uma doutrina que fala a minha língua. Eu posso não saber ler, eu posso não saber escrever, eu posso não ter segundo grau, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, mas eu consigo entender o que estão falando comigo. Não é em latim, não é em russo, não é em outra língua. Então, quando a gente tem esse momento de reconhecimento de que há sim uma esperança, há sim uma chance da gente viver melhor, e os problemas não vão acabar por causa disso, as tristezas não vão acabar por causa disso, não é uma fórmula mágica. Quando a gente sente isso, a gente sente então como se fosse Lázaro. Tiraram a pedra, desataram o meu corpo de manias, de ideias, de preconceitos, e eu agora estou livre. Isso quer dizer que Lázaro não vai tropicar no chão e vai cair? Não. Isso não quer dizer que ele não vai ser importunado pelos cobradores de impostos? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele tem dentro dele uma proximidade com a luz, com Jesus, que vai dar a ele condições de viver isso de uma forma melhor. Eu lembro que há um tempo atrás morreu um amigo meu e de outras pessoas. E uma dessas pessoas virou para mim e falou assim: para você deve ser mais fácil, né? Porque você é espírita. Então, para você não deve doer tanto. Eu falei: dói e dói muito. O fato de eu ter compreensão, aceitação, conhecimento de que existe uma vida após a vida, não me tira a saudade, não me tira o susto que a gente teve, porque foi uma coisa repentina, não me tira a dor. Não me tira a dor. Então, existem muitas fantasias a respeito da própria doutrina que muitos de nós, inclusive, tivemos, achando que a gente ia ficar numa redoma e que nada de mal ia nos acontecer. Porém,
existe uma coisa que se chama o preço do bem. O mal, ele é ousado. Ele não quer nem saber. Ele chega chegando. O bem é mais tímido. E vocês já repararam que o bem tem um preço? Por exemplo, o nosso primeiro impulso em relação a tudo é sempre generoso. Reparem só. Aconteceu uma tragédia, caiu um morro em cima da casa da dona e a gente ficou sabendo, a gente falou, nossa, eu tenho um monte de coisa lá em casa, eu faço isso. Mesmo o que aconteceu, continua acontecendo de alguma forma no Rio Grande do Sul. A gente achou roupa de onde nem sabia que tinha, sapato que nem lembrava da existência e doou. Entre você pensar e você fazer, há um longo caminho. Porque você tem que pensar, você tem que chegar na sua casa cansado, separar as coisas. Você fala, não, amanhã eu separo. Hoje eu estou cansado. E aí você não separa. Não, no final de semana eu vou, eu faço. E aí a coisa vai passando, porque o primeiro impulso é generoso, mas existe um preço para aquilo acontecer. Você tem que agir. Você tem que agir. Então você tem que abrir as suas roupas, você tem que tirar, você tem que separar, você tem que olhar, você tem que usar o seu tempo e depois disso tudo você tem que arrumar um lugar que vá fazer essa entrega das suas doações. Então, é um trajeto, é um trabalho. Não é só falar, eu tenho. Se você tem um colchão, se você tem uma coisa maior ainda, ou você paga um freteiro, uma pessoa que vai fazer esse frete para você, ou você tem que pedir para alguém. Tem que haver um trabalho, o bem tem um preço. Da mesma forma que já aconteceu com a maioria de nós, eu penso, você resolve fazer um trabalho na casa espírita. Você se programa todo, tá tudo certo, sábado às 3 horas da tarde e tal. Aquela pessoa que nunca te telefona, fica um tempão no telefone, e você, pois é, não, então tá bom, não, tá ótimo. E depois continua, e aí o seu carro não pega, aí você não sabe o que você vai fazer, porque o que é isso? Ah, são testes da espiritualidade. Não, não são testes da espiritualidade, nem dos amigos do mal, que querem, não são muito amigos, né? Que querem que você não vá, você não. A espiritualidade quer saber se você está disposto a pagar o preço para fazer aquilo. Apenas isso. Mas o preço, às vezes, é complicado para nós e a gente não paga. Não é uma questão de troca, é uma questão de perseverar no bem. Porque, como a gente falou, o primeiro impulso, ele é sempre bom. Mas depois do impulso tem trabalhos a serem feitos, tem situações a serem resolvidas. E aí, se você não estiver, se a gente não estiver disposto a continuar, aquilo que era bom por nosso meio não vai acontecer. A gente está sempre sendo testado. E como a gente falou dos fariseus, que eram aqueles que se achavam o máximo, como nós somos pessoas julgadoras, a gente julga e condena ou absolve. Não só julgamos, mas a gente também condena. E já repararam como a gente tem convicção? Passa uma pessoa, acontece alguma coisa e a gente fala, não, aquilo ali, ó, nunca me enganou. Nunca. Nunca me enganou. Porque nós somos os santos que nunca enganamos ninguém. Nós somos aqueles que fazemos tudo corretamente em nome de Jesus e seguimos o evangelho de olhos fechados. Não, né, gente? A gente está aqui no mesmo lugar é porque a gente é do mesmo nível. Alguns de nós com passos mais largos, outros com passos mais tímidos, e esses de passos mais tímidos, muitas vezes andando mais longe do que a gente de passos largos. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Os fariseus. Nós somos os fariseus. Por quê? Quando a gente vive nos dois polos, a gente vive tanto como Lázaro, como quanto fariseus.
Ao mesmo tempo que a gente julga as ações dos outros, delimita o que fulano pode fazer, como fulano pode ser, resolve a vida de todo mundo, a gente também vive como Lázaro, pedindo e esperando que alguém venha nos ajudar para ajudar a tirar a gente daquela situação de morte que a gente está. Morte no sentido de que não estamos vivendo a plenitude. Nós, quando chegamos aqui, desde antes, né, a gente tem um fluido vital. E esse fluido vital é a nossa vida. E ela vai diminuindo com o tempo, óbvio, né? Quer dizer, não sei se é tão óbvio. E o que acontece em relação a isso? Esse fluido vital, ele fica muitas vezes perdido, largado, não digo perdido, mas largado, nos nossos mimimis. Não vou, não quero, tá tudo ruim, não me interessa, não quero saber, achando que nós somos as vítimas do universo, as vítimas desse mundo traiçoeiro, ruim, péssimo. E o que acontece quando a gente se coloca nesse lugar? Os espíritos superiores se afastam, porque a minha vibração não se afastam porque eles querem. A minha vibração cai, a gente se afasta, na verdade, e aqueles que estão na mesma, vibrando na mesma faixa que eu, vêm estar comigo e dizem: não presta mesmo, eu não sei como é que você aguenta, eu acho que isso tudo está demais, e o seu trabalho é uma coisa horrorosa, o seu marido é outra coisa horrorosa, os seus filhos nenhum presta. E aí vão fazendo o quê? Eles vão corroborando, eles vão reafirmando coisas que passam pela minha cabeça e eles captam. E falam: olha a bobona ali, reclamando, vamos lá ficar perto dela. Aí você fala assim: não, mas eu fiz uma prece. Fazer uma prece é elevar o pensamento, não é dizer: Senhor, eu estou aqui nessa pobreza, nessa miséria, me ajuda, senão eu não sei o que fazer. Isso não é uma prece. Isso é um monte de palavras juntas que não tem nenhum significado e que não tem nenhuma emoção. Tem vezes que a gente não fala uma palavra, mas a nossa dor ou a nossa alegria é a própria prece. Não é verdade? Então, a gente precisa entender que sempre tem gente, tem os visíveis e os invisíveis que querem que a gente se dê bem. E tem os que não querem. Querem ver um exemplo simples? O Instagram mostra isso pra gente, frequentemente. Fulano, que eu sei que não tem muito dinheiro, viajou. Nossa. Aí a pessoa posta tudo o que ela faz na viagem. E aí a gente fala assim: nossa, que absurdo, fulano está viajando. Nossa, o nome disso é inveja, a gente não vai falar, mas a gente vai continuar. E aí a gente fica olhando o fulano postar e mais aquilo outro e acha aquilo tudo um absurdo, porque sabe que ele estava devendo, aí já aumenta. Está devendo todo mundo na cidade, era uma pessoa e a gente nem sabe se ele já pagou. Mas tem gente que viaja devendo também. E aí a gente julga, absolve ou não, ou condena, e aí nós, fariseus, estamos então sóbrios e perfeitos na nossa edificação, do nosso reino de Deus, nós estamos fazendo tudo certo. Gente, a gente é esse humaninho, mais ou menos. A gente é mais ou menos. O que a gente faz com a gente? A gente enche a nossa cabeça de informações inúteis. E eu nem estou falando de assistir jornal, que é assim, o fim do mundo. E depois não dorme. Que fica pensando na fulana que está na praia, no homem que atropelou 4, 5 pessoas. Então, o que eu faço com a minha vida é problema meu. Quando eu escolho, porque é uma escolha, me entupir, desculpem o termo, de informações ruins e más, eu não posso querer que espíritos da luz cheguem perto de mim. Flávia, querida, não faz isso não. Vamos mudar. Não, eu não fui eu que fui para parar lá. Eu tenho que buscar.
E como a gente já falou, é uma música, é uma elevação, é uma palestra, é uma conversa com alguém que não vai me colocar para baixo, porque a gente tem que lembrar que quando a gente desencarna, a gente não vira santo. Então, aquela inveja que eu tive da pessoa que foi para a praia, se eu desencarno agora, eu continuo invejando essa pessoa. Eu continuo sendo mesquinha, eu continuo sendo má, eu continuo dizendo, será? Que a gente faz assim, nossa, fulano passou no vestibular, ou nem tem vestibular, mas hoje, sei lá, fulano conseguiu um emprego, será? Ah, não sei não, eu acho que alguém ajudou, porque fulano, você sabe, né, nunca foi muito de ir. Então, repara como a gente é assim. E a espiritualidade, os que já passaram para o lado de lá, são como? Assim também. É muito fácil essa conexão. É muito fácil essa conexão. É muito mais trabalhosa a conexão no bem, justamente por causa das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E falando mais uma vez sobre o preço do bem, às vezes a gente sai daqui animado, com a alma feliz, assim, né, num nível, vibrando num nível mais bacana, fecharam o nosso carro ali, a gente não pode sair. É num segundo acabou a vibração, mas não é possível. Quem é o infeliz que devia estar lá dentro assistindo a palestra e não assistiu e deixou o carro na frente do meu? É muito rápido. Essa oscilação é muito rápida. Por isso que Jesus falou, orai, mas vigia. Por isso que a gente fica assim, ó, o dia inteiro. Aí a gente acha que está com uma doença de tal. A nossa doença é um pensamento ruim. Nossa doença é não vigiar, nossa doença é julgar, nossa doença é não ter compaixão, a nossa doença é não pensar que aquela pessoa que está ali, que botou o carro, que me fechou, não fez de propósito para arruinar a minha noite. Alguma coisa pode ter acontecido, inclusive ele pode não ter visto. Mas nós, os fariseus, que julgamos tudo, achamos que a pessoa não tinha mais o que fazer a não ser destruir a minha noite. São coisas que parece que não são muito. Deve ser brincadeira. Não tem brincadeira nenhuma, infelizmente. Não tem brincadeira nenhuma. Brincadeira é o que a gente tem feito com o nosso tempo no planeta. Isso não está bom. E o que a gente vê, lá vem, e o que a gente vê é que se você conversa com qualquer pessoa, está todo mundo dizendo que está desanimado. Por que será que estamos todos desanimados? Sem muita esperança, a gente até fala que foi depois da pandemia. Pode ser, porque a pandemia foi um choque. E aí depois a gente começou a reparar algumas coisas que a gente não reparava. Por que estamos desanimados? Porque se a gente juntar todo mundo aqui, quem está fazendo a sua parte? Vamos supor, que eu não sou ninguém para falar, né? Que 3 estejam fazendo. Não dá para 3 segurar o resto. Não dá. Ou a gente faz a nossa parte, ou não tem elevação, nem moral, nem emocional, nem espiritual. Se eu não fizer a minha parte, mas fulano não faz, não interessa. Eu vou juntar com alguém, a espiritualidade vai me unir a alguém que também está fazendo, e aí ela vai multiplicar esses pães e vai matar a nossa fome. Só assim. Então, quando a gente pensar que a gente está desanimado, que a gente pense também, depende de mim. Não é todo dia que a gente está animado, não é toda hora que a gente está afim, não é toda tarde. Às vezes a gente acorda bem e vai dormir mal, ou ao contrário, ou passa, né, várias situações durante o dia. Mas que a gente lembre, a fome que eu tenho, que eu sinto, ela também depende de mim, do que eu faço com a minha vida, da minha energia que eu jogo para o universo, para os universos, para que aí então Jesus possa multiplicar. Porque quem multiplica os pensamentos ruins não é Jesus, são os coleguinhas. E os coleguinhas visíveis e invisíveis, que a gente senta na mesinha e desce a língua no povo também. Que a gente consiga, de alguma forma, viver num mundo melhor que a gente quer. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.